Oi, gente. Sejam muito bem-vindos. Para a gente continuar, vamos precisar de uma basezinha do movimento uniformemente variado, o MOVE. Mas não se preocupem, porque aqui ele é bem mais simples, ok? E os cálculos são super tranquilos de fazer. Movimento vertical e gravidade. Vamos falar sobre o movimento vertical. A gente pode observar uma obra super famosa, o quadro Paisagem ao Ver na Chuva do Van Gogh. É incrível como ele pintou os pingos de chuva caindo. Sabe? Que é exatamente no sentido da queda, para baixo. Isso é muito parecido com o que a gente vê no nosso dia a dia, em qualquer dia de chuva, que em vários momentos a gente consegue observar esse tipo de movimento. Pense nos pingos de chuva do quadro do Van Gogh, ou até mesmo numa borracha que cai da mesa, ou um coco que se desprende de um coqueiro. Nosso estudo vai ser sobre os movimentos verticais no vácuo, que, na superfície da Terra, esses corpos se movem com uma aceleração constante, que não é zero. Esta aceleração É a famosa aceleração da gravidade. O valor adotado para ela é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, apesar de ela variar um pouquinho dependendo do ponto da Terra. Para os nossos cálculos e estudos, a gente vai adotar a velocidade da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Combinado? Queda livre. E com isso, gente, a gente chega na queda livre, que esse é um dos estudos que vamos fazer. Queda livre acontece quando um corpo é liberado ou abandonado de uma certa altura em relação à superfície, que ele desenvolve um movimento uniformemente variado sob o efeito da gravidade local e, o mais importante, livre da resistência do ar. Ou seja, nosso estudo é sobre o lançamento vertical no vácuo, onde a gente despreza a resistência do ar. Tá bom? Quais são as características da queda livre? O corpo é abandonado ou liberado. Então, a velocidade inicial é igual a zero. Ele é simplesmente solto. Durante a queda, o corpo ganha velocidade e o movimento é acelerado. Desprezando a resistência do ar, o movimento ocorre com o efeito da aceleração da gravidade constante, representando um exemplo perfeito do MOVE. Aqui a gente tem as equações, e elas não são difíceis. Q para a velocidade do corpo na queda livre. V é igual a G vezes T, onde G é sempre 10, e T é o tempo que ele demorou para chegar no chão. Para saber a altura de onde o corpo é liberado, H é igual a G dividido por 2 vezes T ao quadrado. Essa é uma equação do espaço no MOVE. E nos casos em que o tempo de movimento não é conhecido, a gente usa a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes H. Vamos ver um exemplo para fixar. Ok, do alto de um edifício em construção, um tijolo caiu a partir do repouso e atingiu o solo 2 segundos depois. Despreze a resistência do ar. A gente sabe que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E não precisa decorar que a gravidade é 10, tá? Toda questão vai te dar esse dado porque é um valor constante. Qual a altura de onde caiu o tijolo? Para altura, a gente usa a fórmula HE igual a G dividido por 2 vezes T ao quadrado. É só substituir. H é igual a 10 dividido por 2 vezes 2 ao quadrado. H é igual a 5 vezes 4. H é igual a 20 metros. Então, se você tiver os dados de que algo caiu e demorou 2 segundos para chegar, você consegue saber a altura de onde ele caiu, dependendo do tempo que ele demorou para chegar. Logicamente, desprezando a resistência do ar. Que B, qual a velocidade escalar do tijolo quando ele atinge o solo? Que se eu já sei que a gravidade é 10 e o tempo que ele demorou é 2 segundos, é só multiplicar. É igual a G vezes T. Viu? Não tem complicação nenhuma. Basta interpretar direitinho a questão. Lançamento vertical agora. Vamos para o lançamento vertical, que é um pouco mais complicado, mas também não é difícil. O lançamento vertical acontece quando você pega uma bola, por exemplo, e joga ela verticalmente para cima ou para baixo. Ou seja, o corpo parte para o movimento com uma velocidade inicial diferente de zero, que é sob o efeito da aceleração da gravidade, que é constante e diferente de zero. Quais são as características? A velocidade inicial é diferente de zero. No lançamento para cima, a velocidade diminui enquanto o corpo sobe. Ao alcançar a altura máxima, a velocidade final de subida é zero. Se você joga algo para cima, quando ele chega lá no ponto mais alto,
ele para por um instante e depois desce de novo, fazendo o corpo voltar à posição de lançamento. No lançamento para baixo, o corpo ganha velocidade através da gravidade, então esse movimento é acelerado. O intervalo de tempo de subida é igual ao de descida. Se você joga uma bola para cima, o tempo que ela demora para subir é o mesmo tempo que ela vai demorar para descer, que isso é uma característica importante. Ok? Para cima, a gravidade sempre será negativa. Ok? Para baixo, a gravidade será positiva. Olha aqui, as equações do lançamento vertical. A função horária da velocidade v é igual a v0, mais ou menos g, vezes t. O sinal de mais ou menos depende se a gravidade é positiva ou negativa, ou seja, se o lançamento é para baixo ou para cima, respectivamente. A função horária do espaço. h é igual a h0 mais v, 0 vezes t, mais ou menos g, dividido por 2 vezes t ao quadrado. Quando a gente não tem o tempo, a gente usa a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a v0 ao quadrado, mais ou menos 2 vezes g vezes h. A gente pode ver um pouco nesse exemplo aqui. Imagem de uma pessoa jogando algo para cima e caindo. Aqui a gente tem uma pessoa que jogou um objeto para cima. Ele chegou até um ponto e a velocidade ficou 0, que depois ele voltou aqui para baixo e a velocidade foi diferente de 0, a mesma velocidade com que ele jogou ali. E é isso, gente. Muito obrigado.